Olá pessoal, aqui quem fala é o Matheus Henrique do site cursostarget.com e agora vamos dar continuidade aqui à ferramenta de rosca. Se você ainda não assistiu os dois vídeos anteriores, onde eu mostro como funciona a ferramenta rosca e como criar perfis personalizados, dá uma assistida lá nos vídeos, tá? Eu vou deixar o link aí. Nessa aula aqui eu vou demonstrar como criar várias configurações para um mesmo perfil. Para fazer isso eu vou criar um novo arquivo, vou clicar em novo. Selecionar aqui um arquivo de peça, abrir. Vou criar um esboço no plano frontal e vou criar uma rosca com perfil redondo, tá? Só para facilitar aqui para a gente. Definir aqui já o perfil, vou dimensionar esse perfil, vou colocar 2 milímetros de diâmetro e vou adicionar também uma linha de construção aqui para eu definir o passo a partir da origem, na vertical. Vou adicionar aqui uma cota da ponta da linha até na origem. Vou colocar aqui 10 milímetros, tá bom. Ok. ESC para sair da ferramenta. Tá aqui. O nosso esboço já está criado, já. O perfil da rosca já está definido. Vou sair desse esboço aqui. E por enquanto, nós já fizemos esse procedimento aqui, né? Criamos um perfil e salvamos ele como um perfil de rosca. Só que eu quero te mostrar como criar várias configurações para esse perfil. Aqui ó, no Feature Manager, nós temos aqui, ó, além da árvore de projetos, nós temos essa abinha aqui, ó, Configuration Manager. Eu vou clicar nela e, por padrão, todo arquivo aí de peça que você criar vem com uma configuração, que é um valor pré-determinado, que é justamente esses valores que a gente adicionou aqui. Essa é a configuração que está criada aqui. Eu vou alterar o nome dessa configuração, tá? Já para ela ficar renomeada. Vou clicar nela, F2 para renomear e vou colocar assim, D2, tá? Diâmetro 2, só para representar aqui, para ficar mais fácil de a gente lembrar. Agora eu tenho que criar outras configurações para esse esboço. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso clicar aqui com o botão direito na peça, configurações da peça, vim aqui adicionar configurações. Só que aqui eu vou adicionar uma de cada vez. E eu quero fazer esse serviço o mais rápido possível. Porque o objetivo disso daqui é você criar várias configurações uma única vez e aproveitar essas configurações sempre. Então eu vou utilizar um outro recurso, vou utilizar uma tabela, tá? Vou vir aqui no menu, vou clicar em inserir, inserir, vou descer aqui, vou vir em tabelas e aqui ó, nós temos aqui tabelas de projetos. Eu acredito que esteja cortando aí no vídeo, está pegando só a beiradinha, mas é o íconezinho de uma tabela com um xizinho do Excel em cima, tabela de projetos. Vou clicar, é esse mesmo ícone aqui ó, que tem ali na opção, tá no comando, esse mesmo nome. Vou deixar aqui configurado como criar automático ou automaticamente. Vou clicar em OK, vai aparecer algumas janelas, ó. Repare que mudou um pouco aqui. Eu tenho aqui, ó, duas dimensões. A dimensão 1 do esboço 1 e a dimensão 2 do esboço 1. A dimensão 1, que eu adicionei primeiro, foi o diâmetro do esboço. A dimensão 2, no caso, é o passo. Vou selecionar as duas, pressionando CTRL. Vou clicar em OK para inserir essas duas dimensões na minha tabela. Cliquei, inseriu aqui na tabela. Uma dica, não clique na área gráfica em momento algum quando você estiver trabalhando com a tabela, tá? Porque senão sai da tabela. Tá joia? Repare também que aqui em cima ó, nós não temos mais as ferramentas do SolidWorks, nós temos agora as ferramentas do Excel. Então você tem que ter o Excel instalado aí no seu computador para funcionar isso daqui, senão não vai abrir. Tá joia? Eu vou só aumentar aqui um pouco as letras da tabela aqui para ficar mais fácil de a gente visualizar. Pronto. Eu tenho aqui ó, a primeira configuração. Nessa primeira coluna aqui, a configuração que eu renomeei como D2. Eu vou criar outras configurações. Então, eu vou clicar aqui D4, Enter, D5, Enter, D6, D8 e D10. Tá bom aqui. Isso daqui é apenas o nome da configuração. A gente ainda não inseriu valores. Eu vou inserir valor aqui, ó. A dimensão D1, no caso aqui do nosso esboço 1, é o diâmetro. Então, vou colocar aqui diâmetro 4, diâmetro 5, diâmetro 6, diâmetro 8 e diâmetro 10. O passo, eu posso colocar aqui o valor que eu quiser. Por quê? Dentro da ferramenta rosca, a gente consegue alterar o passo depois. Então, você pode colocar um valor aqui que você acha que vai ficar legal para você trabalhar
normalmente. Se você precisar alterar depois, é possível, tá? Vou colocar aqui 22, aqui eu vou colocar 18, só para a gente ter alguns valores aí para a gente trabalhar, tá? Vou colocar aqui, vou colocar menor ainda, 16, e aqui eu vou colocar 26. Pronto, já defini o nome da configuração, o valor do diâmetro ali do perfil da rosca e defini também os valores por passo. Vou clicar na área gráfica, cliquei, vai carregar aqui e apareceu aqui para mim, ó, tabela de projeto gerou as seguintes configurações, todas aquelas ali que eu inseri, os nomes que eu inseri. Vou clicar em OK e olha só, já inseri várias configurações aqui de uma vez. Já posso salvar esse arquivo? Ainda não. A gente tem que dar uma conferida aqui. Repare que apenas uma está com a marquinha de checagem verdinha aqui, ó. Porque a gente tem que dar um duplo clique aqui nas outras configurações. Vou clicar aqui em reconstruir, para elas irem ativando, ó, senão elas não vão funcionar. Se você clicar no esboço agora e abrir um esboço aqui, repare que os valores mudam de acordo com a configuração. Ó. Então, na configuração D8, eu tenho um diâmetro de 8 e um passo de 16. Já na configuração, eu tenho que sair do esboço aqui, na configuração 10, eu tenho aqui um diâmetro de 10 e um passo de 26. Então, está certinho. Agora sim podemos salvar esse arquivo. Vou voltar na árvore de projetos, vou selecionar apenas o esboço, eu vou salvar só o esboço, vou clicar em salvar como, vou escolher o tipo de arquivo aqui como lib.fit_part, pasta SolidWorks 2016, Thread Profiles, que são ali os perfis de rosca. E vou salvar essa pasta aqui. Vou substituir a pasta, o perfil rosca que a gente criou na aula anterior, tá? Vou só tirar aqui a extensão, vou deixar o mesmo nome, mas vou tirar a extensão. Salvar, está perguntando se eu quero substituir. Sim, salvei ali aquela configuração. Vou ir lá na minha peça agora. Deixa eu vir aqui. Na verdade, eu vou criar uma nova peça, tá? Pra gente, aquela ali já está cheia de roscas, então eu vou criar aqui uma nova peça aqui para a gente trabalhar. Vou criar um diâmetro. Vou dimensionar ele aqui como 50 milímetros. E vou criar uma extrusão aqui para o lado de lá. Mais um pouco, mais um pouquinho. Ok. Pronto, agora sim. Vou criar uma rosca. Cliquei na ferramenta rosca. Vou vir aqui, ó. Vou selecionar a aresta, só para definir ali. E vou vir e vou selecionar lá o perfil que eu acabei de criar. Deixa o SolidWorks aqui carregar todos os perfis de rosca. Está carregando. De vez em quando meu SolidWorks dá uma travadinha aqui. O recurso, como eu disse, é um pouco pesado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar o vídeo. E assim que terminar de carregar aqui, eu volto. Se der algum erro, eu vou fechar o SolidWorks e vou abrir de novo nesse ponto aqui onde a gente parou. Pronto, voltando aqui, meu SolidWorks deu uma travada feia. Eu tive que fechar aqui e abrir de novo. Voltei no mesmo ponto, tá? Não fiz mais nenhuma alteração depois daquele salvamento que a gente fez ali do perfil. Foi até bom que deu para eu beber uma água. Mas enfim, vou vir aqui, ó, selecionei já a aresta, tá? Onde eu vou criar aqui a rosca. Selecionei a aresta. Vou vir aqui, ó, especificação de rosca. Eu tenho aqui os tipos. Rosca redonda, que foi o perfil que a gente salvou. E aqui nos tamanhos nós temos ali todas as configurações criadas, ó. D2, D4, D5, D6, D8 e D10. Ah, por que não veio na ordem aqui? Por que o D10 veio lá em cima? Porque ele pega por ordem alfabética, justamente. Então, como o 1 é menor que o 2, então ele joga o 10 em cima, tá? Ele não considera os dois valores, ele considera apenas o primeiro aqui. Bom, então vamos lá. Eu vou definir aqui o passo. A distância, na verdade, a condição final aqui, vou colocar 150. Para a gente visualizar as alterações. E vou ir alterando aqui as configurações. Ó, eu estou aqui com a D10. Deixa eu só rotacionar aqui. Colocar de uma forma que você consiga visualizar o perfil e o passo. E a gente vai ver eles mudando. Vou colocar D4. Ó. Diminuiu lá o perfil e alterou o passo. Vou colocar D6. Diminuiu o perfil, alterou o passo. Ah, mas eu não quero aquele passo pré-definido na tabela. Eu posso mudar? Pode mudar. É só vir aqui e substituir passo. Vou colocar aqui 25. Alterei. Vou aumentar um pouco mais. Vou colocar 200. Vou clicar em OK. E está lá a rosca criada.
eu quero mudar essa rosca. Eu posso selecionar outra configuração? É só você vir na árvore de projetos, clicar no recurso, na ferramenta aqui, rosca, editar recurso, ir lá e alterar. Vou alterar aqui, vou colocar D10, vou colocar uma condição final até a seleção, pode ser até essa superfície aqui. Eu quero que a rosca desloque um pouquinho para ela começar fora da peça, vai deslocar 10 milímetros para cá. Deixa eu ver se está tudo ok. Vou alterar o passo também, vou colocar o passo como 30. Ok para confirmar. E nós temos ali a rosca. Você pode fazer esse mesmo procedimento para os outros perfis que a gente criou também. Você só tem que estipular o nome da configuração e os valores de acordo com as cotas que você adicionou no esboço. Então, ficamos por aqui. Essa daí é a série de criação de roscas 3D no SolidWorks 2016. Obrigado por ter acompanhado e te vejo nos próximos vídeos. Até mais!